Olá, irmãos. Antes da gente começar, queria dar as boas-vindas ao Paulão e à Valéria, lá de Goiânia. Estão nos visitando. Levanta aí, Paulão. Para quem não os conhece, são alguns dos primeiros membros da nossa igreja lá em Goiânia. Bom tê-los. Essa semana uma amiga me enviou uma lista de sugestão de presente que você pode dar para seus amigos. Queria mostrar 3 presentes que eu fiquei com muita vontade de ter. Pena que meu aniversário acabou de passar. Eu já ia pedir. Olha o primeiro. Isso daqui é uma espécie de boné que alisa e prepara o seu cabelo assim que você acorda. Você já tentou se botar lá Você não quer tomar banho, né? Porque você tem pouco tempo, toma banho à noite. E aí você tenta alisar seu cabelo, mas esses pedacinhos do cabelo... Eu quase não tenho mais cabelo, mas ainda assim fica arrepiado aqui atrás. É um desastre. Esse boné, você bota um pouco de água, coloca o boné, sai com o cabelo todo certinho. Tá na minha lista. O próximo, um prendedor, um cadeado para o sorvete. Divino, especialmente se for um sorvete caro que nem esse daí. Assim, isso ia acabar com problemas de adolescente em casa. Você bota o sorvete, o cadeado no sorvete e dá tudo certo. Fiquei com muita vontade também. O último é um cortador de manteiga. Você já ficou entre o dilema: deixo minha manteiga dentro da geladeira e não consigo usar ela, ou deixo ela fora e ela estraga rápido? Pois bem, você tem um cortador de manteiga que corta um pedacinho da manteiga fininho para você botar no pão. Puxa, fiquei com muita vontade. Então são sugestões de presentes para a gente dar um ao outro no próximo Natal. Mas me fez pensar, você já ficou procurando por uma solução para um problema, e aí as coisas ficam complexas e parece ficar muito complicado, aí de repente alguém vai e inventa algo simples? Fala, puxa, era mais simples do que eu imaginava. Por que eu não pensei nisso antes? Se você tivesse que escolher entre uma solução sofisticada, entre um processo extraordinário para resolver um problema seu, ou uma maneira simples de resolver algo, qual dos dois você escolheria? Na verdade, se a gente fosse honesto, depende do problema, né? Às vezes você quer uma solução sofisticada porque você precisa de algo, realmente a necessidade pede por algo sofisticado. Às vezes você quer algo simples, porque o simples basta. E a gente vai ler aqui uma passagem em Josué capítulo 5, onde Deus dá tanto uma solução sofisticada para o seu povo, como Ele dá uma solução simples para o seu povo. Mas vamos orar antes. Deus, obrigado por essa tarde, obrigado por o Senhor ter nos reunido aqui juntos, para a gente cantar ao Senhor, nos encorajar, te louvar, para a gente poder aprender da sua palavra. Obrigado, porque Jesus propicia tudo isso para nós, e sabemos que estamos aqui por causa dele, em nome dele. Te oramos gratos, amém. Vamos ler aqui a partir do versículo 1, em Josué capítulo 5. Todos os reis amorreus do lado oeste do rio Jordão e todos os reis cananeus que viviam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram sabendo que o Senhor havia secado o Jordão para o povo de Israel passar. E como o povo de Israel estava chegando, eles ficaram com medo e perderam toda a coragem. O Senhor Deus disse a Josué: prepare algumas facas de pedra e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. Josué fez as facas e circuncidou os israelitas no monte da circuncisão. Ele fez isso porque todos os homens que tinham idade para guerrear, quando saíram do Egito, haviam morrido pelo caminho, no deserto. Todos os homens que saíram do Egito tinham sido circuncidados, mas isso não foi feito com nenhum dos que nasceram durante a viagem pelo deserto. O povo de Israel havia andado 40 anos pelo deserto. Durante esse tempo, todos os homens que saíram do Egito em idade de guerrear tinham morrido porque haviam desobedecido a Deus, o Senhor. Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica que Ele havia jurado dar aos seus antepassados.
Mas os filhos que tomaram o lugar dos pais não haviam sido circuncidados durante a viagem pelo deserto. Esta foi a nova geração que Josué circuncidou. Essa passagem explica brevemente o que estava acontecendo. Um povo havia sido libertado do Egito e havia caminhado até onde hoje é o Oriente Médio. E Deus tinha prometido a esse povo que Ele daria uma terra para esse povo. Mas no meio do caminho, esse povo tinha desobedecido a Deus. E Deus não deu a terra para essa geração. Deus falou: eu só vou dar a terra para os seus filhos. Vocês vão ficar 40 anos nesse deserto, como disciplina pela falta de fé de vocês, de não acreditar na minha promessa de que essa terra é para vocês. Então essa passagem, ela resume isso daqui, explica isso daí. E ela fala que os israelitas, os novos israelitas, aqueles que tinham 20 anos ou mais, eles não tinham sido circuncidados no deserto. Que eles precisaram ser circuncidados quando foram prestes a entrar na terra. E ela explica aqui isso, mas ela não explica o porquê disso ter acontecido. Por que que eles não foram circuncidados? A circuncisão, nessa altura da história do povo, já era um costume bem importante para o povo israelita. Há séculos eles já faziam isso. Porque durante essa fase de sua existência, eles não obedeceram, eles não fizeram essa prática de circuncidar seus filhos. Será que ninguém pensou nisso? Será que ninguém se lembrou de que eles precisavam circuncidar os meninos no 8º dia? A melhor pista que a gente tem está aqui no versículo 6. O versículo 6 diz que aqueles anos no deserto tinham sido anos de desobediência do povo, que tinham sido anos de falta de fé do povo. O deserto foi um período de descrença, de rebeldia. A época em que o velho Israel morreu e um novo Israel foi levantado por Deus. A geração original do Êxodo aqui ficou andando por 40 anos no deserto. E alguns estudiosos e teólogos, eles chegam à conclusão de que a razão pela qual eles não circuncidaram seus filhos foi porque Deus os impediu de serem circuncidados. Deus falou para eles: não, vocês não vão poder circuncidar seus filhos. Alguns chegam a essa conclusão. A gente não sabe, em última instância. A gente não sabe se foi Deus que impediu, a gente não sabe se foi o povo que decidiu desobedecer. Mas à luz de Gênesis, capítulo 17, versículo 14. Olha o que Gênesis 17, 14 diz. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. À luz desse versículo, escrito que narra eventos que aconteceram séculos antes, a gente tem um indício de que, independente de o povo ter desobedecido, ou de Deus os ter impedido de serem circuncidados, parece que Deus estava quase que dizendo: vocês estão sendo meio cortados do povo de Deus. Vocês não pertencem exatamente aos meus filhos e filhas. Eles eram o povo de Deus, mas não eram o povo de Deus ao mesmo tempo. Eles eram objeto do cuidado de Deus durante os anos no deserto, mas eles não possuíam um sinal que mostrasse que eles pertenciam a Ele. É interessante se pensar também que o povo que saiu do Egito, eles tinham sido circuncidados, mas eles desobedeceram. Agora, o povo que nasceu e cresceu no deserto não tinha sido circuncidado, e esse foi o povo que, em última instância, obedeceu a Deus, entrando na terra prometida. Sabe o que tudo isso me ensina? Você e eu podemos ter as marcas do povo de Deus. Você pode ter sido batizado, você pode tomar a ceia a cada domingo, você pode dar a sua oferta, mas você pode ter perdido sua fé. Você pode ser ovelha do rebanho de Deus, mas você pode não ter relacionamento com o pastor desse rebanho. Você pode viver aqui no reino de Deus, mas você pode estar rejeitando a soberania dele em sua vida.
Por isso, é tão importante a gente cuidar das áreas básicas da nossa vida cristã. Sabe, o tempo que nós estamos passando, meditando e estudando a Bíblia. O tempo que a gente reserva para orar a Deus, para se comunicar com Deus. As nossas amizades uns com os outros, o quanto a gente está ligando nossos corações de verdade uns aos outros. A nossa justiça pessoal, o quanto a gente é sério sobre tratar nossos cônjuges da maneira que Deus nos pede sobre como tratá-los, sobre nossa honestidade nos afazeres diante do governo brasileiro. O governo pode roubar, mas você rouba na sua declaração de imposto de renda? O fato do governo roubar dá direito para nós fazermos o mesmo? Como anda a nossa justiça pessoal, nossa integridade pessoal? Sabe, cristianismo não é algo complexo. Cristianismo é simples. Não que seja fácil, mas é básico. Qualquer um pode viver agradando a Jesus com sua vida. Desde os mais inteligentes até as pessoas mais simples que existem nesse mundo. Um amigo e um mentor que eu tinha no começo da minha vida cristã, ele sempre falava isso para mim. Bita, chamava de Bita. Bita, basta ser um bom discípulo. E ele falava isso vez após vez, eu com minhas ansiedades, com meus medos, com minhas fraquezas, e ele repetia isso sempre para mim, Bita, basta ser um bom discípulo. Eu queria, com meu zelo, mas também com minha arrogância, com minhas motivações misturadas, eu queria ser um discípulo extraordinário. Eu estava sonhando muito com essa vida que eu tinha conhecido. E eu queria correr atrás do prejuízo. Eu tinha vivido 22 anos já, e eu queria fazer tudo o que eu podia fazer para aprender sobre Deus, para conhecê-lo e para tornar Ele conhecido para muitas pessoas. Eu lembro de querer ajudar um irmão que estava enfraquecido na fé dele, e eu queria ajudar ele a passar tempo orando e meditando na palavra de Deus. Ele não vinha fazendo isso há um tempo. Só que ele morava em Osasco, e ele precisava estar na estação do trem às 7 horas para poder entrar no trabalho às 8. Para ele estar pronto para tomar o trem às 7, eu precisava marcar com ele às 6 da manhã para ter um tempo com Deus junto com ele. Mas para eu estar lá às 6 horas, eu precisava sair às 5 horas da minha casa. Só que eu não queria sair da minha casa sem ter o meu tempo individual com Deus. Eu fazia isso 1 ou 2 vezes por semana, e fiz por várias semanas. E hoje eu tranquilamente iria e teria um tempo com Deus junto com Ele. Mas naquela época, aquilo parece que não era suficiente para mim. Então eu acordava às 3h30 da manhã para ter meu tempo de 1h30. E aí depois ia lá e ter mais 1 hora de tempo com Ele. Porque algo em mim me deixava inquieto. Eu queria ser um discípulo extraordinário. Mas 19 anos depois de lutar para ter tempos com Deus todo dia, sabe o que eu vejo? O maior desafio não é ter tempos extraordinários. Esses dias vão vir. Mas o maior desafio é eu ter bons tempos com Deus, consistentemente, ao longo dos anos. Eu vejo hoje, às vezes, não é mais 3h30 que eu estou acordando, eu estou acordando 6 horas, mas às vezes eu tenho que lutar contra o meu coração, para falar, eu vou acordar mesmo agora, para ter um bom tempo com Deus, para meditar na palavra dEle. Eu lembro dessas palavras, basta ser um bom discípulo, basta você conservar esse desejo de ser um aprendiz diante de Deus, e tudo vai dar certo. Eu lembro também do impacto que eu queria causar em outras pessoas. Eu estudava a Bíblia com 2, 3, 4, 5, 6 amigos. Acho que o recorde deve ter sido isso, uns 6 ou 7 ao mesmo tempo. Eu levava 2, 3 amigos para os bate-papos, para a igreja, mas eu queria mais, eu não ficava satisfeito com isso. Eu queria que mais e mais pessoas conhecessem o Deus que eu havia conhecido. E hoje, o desafio que eu vejo, de vez bem em quando, eu estou envolvido em 4 ou 5 estudos bíblicos, mas o desafio que eu vejo hoje não é ser extraordinário na missão, mas é ser um bom discípulo na missão.
A pergunta que eu me faço quando eu me sinto desanimado de levar não atrás de não é: você está sendo um bom discípulo? Você está indo atrás de uma pessoa e amando a vida de uma pessoa que ainda não conhece a Jesus? Sabe, o que eu vejo, em outras palavras, é que se você é um bom discípulo, isso já é extraordinário. Isso já é o que Deus está querendo de você e está querendo de mim. Um irmão me enviou um e-mail esses dias. Ele compartilhou de uma pregação que ele ouviu aqui na igreja, que ajudou a ele a sair da zona de conforto dele. Ele tomou a decisão de tornar os tempos com Deus dele a prioridade do seu dia. Ele sai para o trabalho às 5 da manhã, por isso ele começou a acordar às 4. E aí a esposa dele ficou animada com essa decisão dele e falou: puxa, eu também vou acordar 1 hora mais cedo para a gente ter um tempo com Deus junto. E o irmão compartilhou comigo o que eles têm sentido ao longo dessas semanas de diferente. Eu vou usando as palavras dele aqui. Eles têm buscado ajudar as pessoas com mais amor. Eles têm construído uma fé inabalável. Eles têm se sentido menos inseguros nas suas decisões. Eles têm visto as respostas de Deus às suas orações. Seus sonhos têm sido renovados a cada dia. Sua fé pelas pessoas com quem estão estudando a Bíblia aumentou. E eles estão mais animados com seu trabalho. E estão sentindo mais compaixão pelos perdidos. E no fim ele completa: esses são alguns poucos exemplos do que Deus tem feito em minha vida depois dessa decisão. Eu falei: puxa, eu preciso ir até esse irmão e aprender alguma coisa com ele sobre o que ele está fazendo quando passa tempo com Deus. Sabe, irmãos, é tão fácil a gente cair na religiosidade. É tão fácil a gente fazer as coisas por hábito, de forma automática. Mas o bom discípulo, ele envolve o coração naquilo que ele faz. O coração dele está lá. Mesmo que o coração esteja dolorido, está lá envolvido. Por isso que a amargura, por isso que os sentimentos negativos não são o fim da nossa jornada. Se você está sentindo algo negativo, pelo menos você está sentindo algo. Vá lá, lide com Deus, lide com os irmãos. Mas não caia na apatia, não caia na mesmice de viver semana após semana. E você nem sabe direito mais a razão que leva você a fazer o que você faz. No que seu coração tem estado envolvido ultimamente? Você está aqui hoje, no meio do rebanho, no meio do povo, mas você tem sido um bom discípulo? Continuando com o texto aqui, na segunda parte do versículo 6, a Bíblia fala que Deus tinha dito que não ia deixá-los ver a terra boa e rica que ele havia jurado dar aos seus antepassados. Sabe, Deus tinha jurado a Abraão, foi o primeiro antepassado a quem ele jurou, que iria dar uma terra. Depois ele jurou ao filho de Abraão e ao neto de Abraão. Mas aí, ele jurou aqui a essa geração, aquela geração a qual Josué estava falando, que ele não ia dar aquela terra. A NTLH diz: Deus tinha dito que não ia deixá-los, mas no hebraico original está dizendo: Deus jurou que não ia deixá-los ver a terra boa e rica que ele havia jurado dar aos seus antepassados. Então ele fez um juramento aos antepassados, e ele fez outro juramento para aquela geração. E aí você se pergunta: ué, Deus, qual que é? Você jurou, vai desjurar, vai voltar atrás no seu juramento? O novo juramento anula o juramento antigo de Deus? De forma alguma. A promessa anterior ainda existia. Deus continuaria com a promessa, com o juramento que ele fez. Mas aquela geração havia perdido a oportunidade de ver o seu cumprimento por causa da falta de fé deles. A promessa de Deus iria se cumprir, mas quem não tiver fé não vai participar do cumprimento das promessas de Deus. Outra maneira de ver isso é entender que a nossa falta de fé não nega, nem desfaz as promessas de Deus. A nossa falta de fé simplesmente nos impede de desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós e gostaria de nos dar. Nossa falta de fé, nossa descrença, nossa falta de esperança, nada disso anula as promessas de Deus. Nós não temos esse poder de desdizer
ou desfazer algo que Deus disse que faria. Talvez você esteja chocado, talvez até um pouco ofendido, talvez no íntimo você achava que os propósitos cósmicos iriam ser afetados por sua decisão ou sua falta de decisão. Como assim eu não tenho poder? Não, não tem. Nós não temos esse poder. O que torna uma promessa de Deus infalível é simplesmente o fato de que foi Ele quem fez a promessa. O que vale é o que o Senhor promete, a palavra dEle é o que vale. As promessas de Deus vão se cumprir. Quer você participe delas, quer você não participe delas. Quer você se beneficie delas, quer você não se beneficie delas. E a boa notícia disso tudo é que não importa o quão longe nós achemos que estamos de Deus, nós estamos sempre a um passo de voltar a participar das bênçãos, das promessas. Nós estamos sempre a uma decisão de mudar nosso curso e de nos voltarmos novamente para o que Deus deseja para nós. E quando a gente faz essa mudança, o caminho pode ser longo, mas a gente se alinha novamente ao que Deus quer. E a gente volta a participar da proteção dEle. A gente volta a participar de tudo que Deus promete para nós. Um passo de distância do que Deus quer para mim e para você. Sem dúvida, Deus é a parte principal da nossa salvação, das bênçãos que são derramadas em nossas vidas, do cumprimento de suas promessas. Se não fosse por Deus, estaríamos condenados. Mas, embora a parte de Deus seja a maior parte, há uma partezinha que cabe a nós, que cabe a mim e a você. Há um passo que a gente precisa dar. Esse passo é ter fé. É se voltar na direção de Deus. É falar para Deus, Deus, eu posso estar um caco aqui, mas eu quero voltar a participar daquilo que o Senhor está fazendo. É como alguém que está se afogando, e aí você estende uma boia para a pessoa. Ela só precisa fazer uma coisa para ser salva, agarrar a boia. A força vai ser sua, a ideia da boia foi de quem jogou, mas ela precisa decidir agarrar aquela boia para se salvar. Sabe, talvez você não seja um discípulo, você está aqui visitando, alguém chamou você para vir, ou insistiu muito que você viesse aqui, você finalmente veio conhecer, talvez você esteja estudando a Bíblia, e você talvez esteja curioso, ou desejoso de ter essas bênçãos, ou está se perguntando, quais são essas bênçãos que Deus tem? Sabe, você está a um passo de participar dessas bênçãos. Sabe qual é o passo? Você conversar com alguém aqui dessa igreja, alguém que te convidou, e falar, puxa, a gente pode sentar para conhecer o que são essas bênçãos, o que é que foi falado lá naquela aula. E aí, se você começa a ouvir o que a Bíblia tem para falar, a fé vem por se ouvir a mensagem de Deus. E aí Deus vai fazer algo na sua vida. Quem sabe o que vai ser? Talvez você já seja um discípulo, a maioria de nós aqui já somos discípulos, mas talvez você tenha se desviado de Deus. Veja bem, eu nem estou falando que você saiu do convívio dessa igreja aqui. Talvez você talvez você esteja nesse convívio todos esses anos, mas o seu coração está distante de Deus e está distante dos irmãos. Você se desviou. A sua presença física nessa comunidade não tem mais poder na sua vida. Sabe, eu quero encorajar você, tome a decisão de fazer o que é certo. Você está a um passo de voltar a participar das bênçãos que Deus tem para a sua vida. Vamos continuar lendo aqui no versículo 10. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó, e ali comemoraram a Páscoa na noite do dia 14 do primeiro mês. No dia seguinte, comeram alimentos daquela terra, cereais torrados e pão sem fermento. Depois disso, os israelitas não tiveram mais o maná, porque ele parou de cair do céu. Desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. A gente vê aqui nesse trecho final do capítulo uma ênfase em como Deus continua a prover
as necessidades do seu povo. A Bíblia fala aqui que lá no Egito eles tinham celebrado a primeira Páscoa, certo? E aí, anos depois, eles estavam celebrando uma nova Páscoa. 40 anos depois, uma nova Páscoa era celebrada por Israel. No Egito, eles começaram o processo de redenção deles. E aqui, em um sentido, eles estavam completando esse processo. Uma nova era estava começando na vida dessas pessoas. A ênfase desses versículos está no fato de que nessa nova era, eles iriam comer agora dos frutos da terra de Canaã. O escritor menciona isso 3 vezes aqui nos versículos 11 e 12. Eles tinham começado a desfrutar do que Deus estava dando para eles na terra. Aquela abundância prometida e tão sonhada para eles. E por isso, o maná, que era aqueles grãos que caíam do céu, e eles catavam lá no chão, o maná cessou. Por anos, Deus fez o maná surgir. Mas quando eles entraram na terra prometida, o maná acabou, porque agora eles iriam comer dos grãos, das frutas, do que a terra produzisse, que Deus estava dando para eles. Isso significava que Deus não iria mais prover para eles? De forma alguma. Porque desse ano em diante, eles começaram a comer os alimentos da terra de Canaã. No deserto, Israel tinha uma necessidade extraordinária de comida. E comida não brota fácil no deserto. E necessidades extraordinárias frequentemente trazem à tona métodos extraordinários de Deus. Por exemplo, o maná. Mas agora que Israel está lá na terra, e lá a comida cresce no chão mesmo, então não precisavam mais vir do céu. Bastava eles escolherem o que era mais comum, o que era natural. O maná era o suprimento excepcional de Deus para uma necessidade excepcional. Mas agora que a necessidade se torna normal, a provisão de Deus vem por meios comuns. Que de certa forma ainda continuam sendo extraordinários, não? Porque quem explica, por exemplo, a força vital por trás de uma semente que nasce na terra? Ou quem consegue explicar o poder de cicatrização do corpo humano? Quem consegue teorizar sobre os ajustes finos que o universo possui para que ele bata e funcione como um universo? Mas o fato é que para o escritor que está narrando essas palavras, independente de se a provisão vem por métodos naturais ou por métodos extraordinários, se é maná que está caindo do céu, ou se é trigo que está nascendo na terra, ainda assim é a provisão de Deus. Portanto, a gente não deve pensar, irmãos, que Deus está presente só quando vem um terremoto, ou quando vem o vento, a ventania, ou quando vem o fogo. A gente não deve pensar que só o maná é alimento de Deus, que só o que é miraculoso vem de Deus. O trigo e a cevada também vem de Deus. Quando você vai no supermercado e compra 1 quilo de feijão, vem de Deus também, embora venha ensacado e vai estar lá, aquilo é de Deus. A cura miraculosa da doença é provisão de Deus. Mas cuidar da sua saúde, se exercitar, comer bem e tomar um remédio quando vem a doença, tudo isso é provisão de Deus também, que deu inteligência ao homem para inventar remédio, que deu sabedoria para nós, para cuidarmos do nosso corpo. Um dinheiro inesperado que surge no momento ali de aperto, é provisão de Deus, amém? Mas a possibilidade que eu e você temos de poupar um pouquinho do nosso salário a cada mês, isso também é provisão de Deus. A maioria dos dons que Deus dá ao seu povo não são dons deslumbrantes ou extraordinários, ou coisas que fazem o queixo cair. São dons comuns. São dons que muitos que ainda não conhecem a Deus possuem. Não é por serem comuns que eles não são de Deus. São de Deus. Às vezes Deus dá dons extraordinários para nós, quando a necessidade é extraordinária. Mas quando Ele der dons comuns, isso também é de Deus. Sabe, isso me anima de várias formas, porque eu vejo Deus operando de forma comum, na maior parte do tempo, na vida do seu povo.
Mas eu também vejo que quando a necessidade surge, e Deus sabe quando a necessidade vem, Ele é capaz de fazer o milagre de que a gente precisa. Ele é capaz de usar métodos extraordinários para fazer coisas que jamais na nossa força nós conseguiríamos fazer. Que jamais com os métodos comuns nós conseguiríamos suprir. Deus é o Deus das coisas comuns, mas Deus também é o Deus dos milagres. E Deus faz milagres hoje em dia, como Ele fez na vida dessa mulher chamada Lerato, lá na África do Sul. Lerato grew up in a very poor and abusive environment. She witnessed her father do terrible things to her mother. Before coming into contact with Hope Worldwide, things were going from bad to worse. My mother had to take me and run with me away while he was at work so that she could be safe. He went trying to go and fetch me, and then my mother refused. And then that's when he started shooting and shooting and shooting. But by the grace of God, my mother survived. She didn't die. And then my uncles took the gun from him and shot him, and he died instantly at the place. I was there. It was so traumatizing. I was 5 years. I had to leave school when I was in grade 3 to go and look after my mother. She was infected with HIV. She was positive. And I only got to find that out after her passing. I came to stay with my aunt and my uncle. We had some quarrels about different beliefs and different churches. She told me that, you know what, my house, my rules. I had to move out. I was angry at God. I was angry at my aunt. I was angry with my mother. I was angry with myself. I didn't even see the need of me leaving. Now I was doing the 11th grade at the time. And I didn't have anywhere to go to. And I'm glad that I met this wonderful lady from Hope. Her name is Mom Eunice. She did counseling with me step by step because I was now trying to commit suicide. I got more involved in volunteering. So what Hope did is they rented me a one-room house. And then I remember when I got to matric, I was basically writing my end of the year examinations. And then that's when I got pregnant. I was like, Lerato, what have you done? I mean, honestly, now people are supporting you. They're doing everything for you. The only thing that came to my mind was just to do abortion. Abort the baby, abort the baby. I think if I did have the money, I would have done it. I basically opened up to them and was like, I'm pregnant. And to my surprise, I thought they'd be like, what have you done? Why are you pregnant? And they supported me so much. I was so amazed because where I come from, that doesn't happen. We don't have such people. I think I would be those kind of kids who are now like everywhere, sleeping with any kind of a man that they come across with only because they want money. So I'm really glad that God brought hope and its people in my life. Lerato now had a baby boy to take care of, so she joined the support groups that Hope Worldwide offered from others, learning how to take care of her son. That's when I got the job. So I basically got a job from Hope when my baby boy was 3 months. And I'm glad because today I'm independent. I provide for my son. It's really my dream to ensure that I change people's lives because mine was changed as well. Hope people changed my life. So I feel that I have this huge responsibility that I also need to give back. Hope Worldwide early childhood development programs helped Lerato in raising her own child. Today, Lerato is working for Hope Worldwide, where she engages with families that have young children, ensuring that they are getting the nutritional, emotional, physical, and educational support that they need. Just as she was helped, she is now paying it forward for others. Deus está trabalhando, irmãos. Deus está trabalhando usando os métodos comuns. Deus está trabalhando usando métodos extraordinários. Mas o que importa é que Deus está trabalhando.
Deus trabalha para o bem daqueles que esperam nele. Deus nunca para de fazer algo por você. Talvez você não esteja vendo o resultado disso, o resultado tangível disso, mas Deus está agindo em sua vida. Você nem precisa ser um discípulo para ter a convicção de que Deus está trabalhando em sua vida. Se você está aqui hoje, isso já é resultado de Deus ter colocado alguém na sua vida, de ter trazido você pelo braço, a pulso ou de boa vontade. Vamos lá ouvir o que Deus quer falar. E quem sabe, isso daqui não vai ser o começo de algo extraordinário para você também. Sabe, na imensa sabedoria de Deus, Ele não escolhe pessoas extraordinárias aos olhos desse mundo, cheias de talentos, habilidades, conhecimentos ou riquezas, para formar o povo dele nessa geração. Deus escolheu agir nesse mundo por meio de pessoas comuns, por meio de pessoas que decidiram e ainda decidem ter fé a cada dia, por meio de bons discípulos que dão o coração naquilo que fazem, por meio de pessoas como eu e como você. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque o Senhor fez essas escolhas, muito obrigado porque o Senhor trabalhou em nossas vidas e por isso viemos até o Senhor. O Senhor mexeu em algo em nossos corações, Pai, que nos deu curiosidade, que nos deu aflição, que nos causou angústia. E nos foi apresentado o que o Senhor tinha para nós, Pai. Muito obrigado, porque junto com a sua ação, nós tomamos a decisão também de responder ao Senhor. E hoje podemos orar a Ti. Pai, queremos tanto que esse mundo Te conheça. Queremos tanto que as pessoas entendam o que o Senhor está fazendo na vida delas, Pai. Eu oro que o Senhor use nossas vidas, que a gente se sinta extremamente encorajado de lembrar que não precisamos de dons extraordinários e que o dia a dia comum nessa vida é a ação do Senhor também, Pai. Que saímos daqui convictos de que o Senhor está trabalhando por nós. E nos ajude a dar todo o coração em tudo que fizermos. Te oramos em nome de Cristo. Amém.